Vamos lá, vou regravar esse vídeo agora, porque eu já estava no final dele, aí eu recebi uma ligação, terminou que eu não salvei o vídeo depois e ficou ruim, tá? Nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouco sobre fatores limitantes que fizeram eu perder não, na verdade eu aprendi muito. Fizeram com que 6 anos da minha vida fossem estagnados a algumas frustrações, né, que terminaram perdurando por um tempo a mais em relação a defeitos que eu mesmo tinha e eu só comecei a perceber isso depois. Tá? Eu anotei isso daqui, inclusive, não é muita coisa, mas eu anotei só os pontos principais para eu chegar e discutir isso daqui com vocês agora. Tá? Dentre esses fatores limitantes, a falta de fé ou crença naquilo que você faz. Então, não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes, você começa múltiplos negócios, vários negócios diferentes, e você nunca consegue levar um negócio até o final, porque até o final não, à frente em si, porque você tem alguma crença limitante. Então, o fato de focar na parte, entre aspas, negativa daquele negócio fazia com que eu interrompesse e não conseguisse dar continuidade. Isso foi terrível para mim. E o que é que eu percebo? A partir do momento que você tem uma fé, uma crença naquilo que você faz, independente de coisas, de peripécias, de coisas negativas ou de algumas coisas que venham a acontecer durante seu percurso, você leva até o final e você faz o negócio dar certo. Então, hoje eu tenho essa visão, né? Eu busco fazer com que nenhuma limitação externa sobre aquilo que eu acredito me traga a vontade de estagnar novamente, porque eu estagnei muito tempo, eu fiquei parado muito tempo esperando estar perfeito para fazer alguma coisa e terminava não fazendo e começando outra coisa e a mesma coisa acontecia e eu entrava num loop infinito de que toda vez que acontecia algum tipo de empecilho, eu meio que travava esperando acontecer, eu tentando fazer, ficar perfeito e não fazia. Então, vocês vão perceber o seguinte, esse vídeo não vai ter corte, não vai ser editado, não vai ter nada. Eu vou subir ele do jeito que está, porque é uma nova rotina que eu estou criando para mim, tá? Independente de eu achar que o vídeo está sensacional, ruim, bom ou não, eu vou simplesmente fazer ele, porque eu acredito que o fato de executar uma tarefa várias vezes vai fazendo com que você fique bom naquilo que você faz, tá? Outra coisa que eu deixei aqui anotado é o ambiente. Às vezes você está num ambiente que não é propício, que não te ajuda, né, e não contribui para que nenhuma das atividades que você venha a desenvolver, sejam elas financeiras, atividades voltadas ao ramo de saúde, venham aí à frente porque o seu ambiente te entrega coisas negativas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes o seu ambiente te entrega somente festa, bebida, um papo não tão interessante, pessoas que não pensam em futuro. Então, isso aí já me atrapalhou e, assim, acredito que atrapalha muita gente hoje. Então, eu prefiro ficar um pouco mais afastado, se bem que eu tenho pessoas que eu converso, que eu falo de negócios, que eu falo de saúde, que eu falo sobre crença, religião e outras coisas do tipo, tá? Uma outra coisa aqui também que é bastante importante, a maioria das pessoas, tá? E principalmente nesse período de polarização política, a maioria das pessoas que existem hoje ao seu redor tem opiniões formadas por outras pessoas. As pessoas elas não procuram entender o processo, não procuram estudar sobre o assunto, simplesmente elas fazem da seguinte maneira: alguém falou, eu gosto desse alguém, eu replico da maneira que esse alguém falou e eu acredito que aquilo é verdade absoluta. E a pessoa que não acreditar em mim está errada porque eu estou certo e simplesmente porque estou. A maioria das pessoas hoje agem dessa maneira, pensam dessa maneira. E quando estão indagadas sobre determinado assunto, elas brigam ou fecham a cara, né? E isso tem feito com que famílias deixem de se falar. E eu tô falando isso para você porque eu já briguei por causa de política, hoje eu não brigo mais, mas assim, tem familiares meus que, entre aspas, não falam comigo, eu não falo com alguns familiares meus, por conta desse embaraço político todo que existe hoje. Eu não estou aqui também declarando apoio para um lado ou para outro. Quem me segue nas redes sociais sabe no que eu acredito, tá?
O que é que acontece? Se deixar ter uma opinião formada por outra pessoa é muito perigoso, porque muitas vezes aquela pessoa que você odeia defende aquilo que você acredita e você simplesmente está brigando com ela porque alguém que, consequentemente, está sendo remunerado para fazer isso ou não, te falou alguma coisa e fez com que você criasse uma opinião no seu mundo imaginário ideal, onde você tivesse a verdade absoluta. Tá? Então isso daí vem prejudicando muita gente, me prejudicou em algum período e prejudica várias pessoas. Né? Isso tanto em âmbito profissional quanto familiar, enfim, é uma coisa que ficou clara para mim depois de um tempo. E além do ambiente, da opinião formada por outras pessoas, a falta de fé, né, tem uma coisa que é interessante, seguindo essa linha, que é a capacidade de formular sua própria opinião. Se você não tiver o entendimento necessário, se você não buscar um pouco mais sobre aquele assunto, você termina não conseguindo formular uma opinião própria. Você simplesmente faz igual um papagaio, repete aquilo que uma outra pessoa disse, e pelo fato de você gostar ou se associar com essa pessoa, você termina transformando aquilo em verdade absoluta. Isso daí se torna bem ruim em algum momento de sua vida, tá? Vício criado pelo ambiente, eu já falei. Outra coisa que é extremamente importante, isso é a frase de um livro, né, que eu anotei aqui, é o seguinte: a vida é um mestre cruel, e se você não controla ela, ela passa a controlar você a partir dos pensamentos que você tem. Então, assim, se você tem pensamentos negativos, se você, consequentemente, deixa que esses pensamentos negativos se sobressaiam sobre os pensamentos positivos, você vai atrair a negatividade para a sua vida. Se for o contrário, né, você vai criar uma mente forte, você vai criar uma rotina forte, e a partir disso daí você passa a atrair coisas positivas para a sua vida. Outra coisa que, assim, isso é uma coisa que me levou a fazer o que eu estou fazendo hoje, é a questão do tempo. Muita gente dá pouca importância para o tempo, tá? E o tempo, hoje, é algo que... E olhem bem isso que eu vou falar para vocês, tá? Para vocês não saírem fazendo besteira, né? A maioria das pessoas vendem seu tempo hoje, estão em seus trabalhos e tal, e isso é necessário até determinado momento, até determinado ponto, mas assim, a única coisa na sua vida, vocês têm que prestar atenção nisso, que você consegue trocar por bens materiais é seu tempo, tá? Então, se você entrega seu tempo todo por uma quantidade de benefícios materiais pouquíssimo, você está vivendo errado. Então, isso assim é uma coisa que eu venho trabalhando bastante, né? E a única maneira que você pode fazer com que essa realidade ela mude é você adquirindo conhecimento para que você cada vez mais receba benefícios monetários e use menos tempo. Mas para que você faça isso, você tem que adquirir conhecimento. Eu não estou falando necessariamente de faculdade, já que é também muito importante a faculdade e tal, formação e tudo mais, mas hoje, quando você tem um conhecimento aprofundado em algum assunto, você pode usar aquilo ali para transformar em recurso, em dinheiro, e transformar a vida de sua família, fazer com que a sua vida fique melhor. Beleza? Desde já eu agradeço para vocês a atenção. Eu estou usando esse canal aqui para conversar comigo mesmo e também estar conversando com vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se inscrevam no meu canal e me sigam no Instagram, vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E tamo junto, até mais.